Bom dia! Já estou aqui com meu cafezinho, estou aqui com a minha Bíblia. Espero que tu também esteja aí, pronto, pronta. E hoje a gente vai fazer o estudo do segundo capítulo de Provérbios, tá? Hoje é o dia 2 do nosso devocional. E vamos seguir aquela mesma ideia de eu lendo, né, a minha Bíblia. Eu uso essa Bíblia da Joyce Meyer, tá? Na versão NVI, e vou lendo e vou explicando os versículos. E aí a gente vai fazendo essa reflexão de como aplicar a palavra na nossa vida. Bora? Então vamos lá. O valor da sabedoria. Provérbios, capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Ou seja, nesse versículo, Salomão ele segue falando sobre buscar a sabedoria como quem busca um tesouro. Porque assim tu vai entender o temor do Senhor, tá? E achar o conhecimento de Deus. Achar o conhecimento de Deus aqui significa que tu vai criar um relacionamento com Deus, vai ter experiências com Ele, vai ter intimidade. E tem pessoas que elas querem viver o milagre de Deus, né? Elas querem ter essa experiência com Deus, só que elas também não querem passar pelo processo de buscar Ele, né? De buscar essa sabedoria. Então, quem busca sabedoria de verdade não encontra apenas respostas para a vida, encontra um relacionamento mais profundo com Deus. E uma parte bem interessante aqui que fala, né? Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. E isso aqui me fez refletir porque a nossa vida, assim, o nosso mundo, né, é muito baseado em buscar dinheiro, dinheiro, dinheiro. E, gente, dinheiro é ótimo, tá? Dinheiro é a moeda de troca do nosso mundo. A gente precisa de dinheiro para viver as experiências, né? Até para viver para tudo que Deus criou, né? E não só viver para a gente, mas também para poder transbordar na vida de outras pessoas. E só que a gente fica muito buscando só o dinheiro. Então, se tu buscar essa sabedoria como quem busca, né, essas pessoas que são mais gananciosas, vamos dizer, que buscam só o dinheiro, tu buscando essa sabedoria nessa mesma proporção, tu vai ter, além de tu ter uma vida plena, né, de tu viver essa prosperidade, porque todas as áreas da tua vida crescem, tu também vai achar o conhecimento de Deus, vai criar esse relacionamento com Ele. E isso é... Por isso que eu falo que a Bíblia é um livro maravilhoso, porque ele conversa contigo. Eu estava lendo agora, eu já tive esse pensamento aqui em relação a isso. Vamos seguir? Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Na linguagem bíblica, da boca de Deus significa aquilo que Deus revela ou ensina. Então aqui Salomão, ele deixa claro que a sabedoria verdadeira, ela não nasce apenas da inteligência humana. Uma pessoa, ela pode ter estudo, pode ter experiência, informações, mas a sabedoria para viver bem, tomar decisões corretas e discernir o que é certo, ela vem de Deus. Isso conecta, né, muito com os versículos anteriores, que dizem que para buscar a sabedoria, como quem procura um tesouro. Seguimos. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos. Andam por veredas tortuosas
e no caminho se extraviam. Ela também, ela que é a sabedoria, né? Também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos a levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Pesado, né? Mas agora eu vou explicar para vocês o que é isso aqui. Aqui a ideia é que a sabedoria ela protege as pessoas, tá? Ela te protege contra as pessoas que seduzem e manipulam. Então, o que quer dizer, né? Palavras sedutoras? Significa ali a manipulação emocional, tá? Uma sedução através de palavras, de persuasão e persuasão que leva ao erro. Então, não é apenas sobre atração física, né, que está falando esse versículo aqui, mas sobre a influência que leva a decisões erradas. E no versículo ali que fala que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Aqui fala sobre infidelidade. Então essa pessoa ela abandona o parceiro, né? Ela quebra a aliança do casamento, ignora o compromisso feito diante de Deus. E o casamento ele não é apenas um acordo, né, entre duas pessoas, mas o casamento é uma aliança diante de Deus. E continua. Ó, a mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam à sombra. Esse tipo de relacionamento destrutivo, né, ele leva à destruição emocional, leva à culpa, a consequências espirituais, perda de direção na vida, perde valores, se afasta do caminho correto. Esses versículos eles falam sobre as consequências da gente não adquirir essa sabedoria. E tu pode até pensar, né? Ai, Dayana, mas eu não traio meu marido, não traio minha esposa, né? Não vou fazer isso. Mas como eu falei no capítulo 1, né, tem pessoas que fazem. Então aqui fala não só sobre as pessoas que podem nos manipular emocionalmente, que podem ter essa, sabe, usar dessa persuasão, mas também as consequências que tem da gente cair, né, nesse caminho. Nesse versículo, os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A ideia aqui não é que seja impossível mudar, mas que esse caminho sem sabedoria, né, esse caminho ele aprisiona e destrói. E segue. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Esse versículo final, esse final do capítulo, ele fecha o contraste que Salomão ele vem construindo nos versículos anteriores. Ou seja, ele apresenta dois caminhos de vida. O caminho dos ímpios, né, que é quem vive ignorando Deus, quem despreza a sabedoria, quem escolhe conscientemente os caminhos errados. Estes serão eliminados. E não necessariamente, aqui quando fala que eles serão eliminados, quer dizer morrer, né? Morrer fisicamente. Essa expressão ela indica que quem fazer essa escolha pelo caminho dos ímpios são pessoas que elas vão ter, né, essas consequências, elas vão ter perda de estabilidade na vida, ela vai, sabe, ter uma destruição do que foi construído. São consequências inevitáveis das escolhas, né? Ou seja, uma vida construída fora da sabedoria é uma vida que ela acaba se desfazendo. É como aquela parábola que tem, né? De tu construir a casa sobre a rocha e tu construir a casa sobre areia. Né? Qualquer tempestade vem e desmancha a casa. Só que a casa que ela está numa base sobre a rocha, essa casa não cai, essa casa não se desmancha. Então, seguimos buscando sabedoria e, para isso, vamos às perguntas, né, para a gente refletir. Então, a primeira pergunta: eu tenho buscado sabedoria como quem busca um tesouro ou eu apenas busco a sabedoria quando eu tenho um problema? Onde eu tenho buscado direção para a minha vida? Eu tenho buscado direção na opinião das outras pessoas,
né? O que a pessoa acha, o que deixou de achar, ou na palavra de Deus. Existem influências ou pessoas que estão me afastando do caminho da sabedoria? Presta bem atenção nas pessoas que estão na tua volta. Elas estão agregando ou não? E minhas decisões, elas têm sido guiadas pelo discernimento ou pelas minhas emoções do momento? Se eu continuar no caminho que eu estou hoje, ele vai me aproximar de Deus ou ele tem me afastado de Deus? Essas são as perguntas para a gente ficar refletindo. E olha como cada capítulo ele é muito profundo, né? Porque é um capítulo só, ele é bem curtinho, ó, é menos de uma página. E dá para a gente fazer toda essa reflexão. Então, reflitam aí em relação a essas perguntas. E Provérbios 2, então, ele nos mostra que a sabedoria, ela não é apenas conhecimento, né? Ela é proteção, a sabedoria, ela é direção, ela é caminho de vida. Então, buscar a sabedoria é escolher construir uma vida que não se destrói com o tempo. E aí, gostou desse devocional de hoje? Como que tem sido aí para ti? Deixa aqui nos comentários. Deixa o teu joinha também, porque me ajuda bastante a ver que eu estou ajudando essas pessoas. Vamos orar? Então, para a gente começar esse dia de uma forma abençoada. Então, fecha teus olhos, né? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento aqui, cheio da tua presença. Muito obrigada, meu Deus, pelo teu direcionamento, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Senhor, abençoa o nosso dia. Abençoa, Senhor, todas as áreas da minha vida. Cuida de mim, cuida da minha família, cuida da minha casa, meu Deus. E que eu tenha cada vez mais sabedoria, mais discernimento da tua vontade para a minha vida. Porque tu sabe de todas as coisas. Tu é um Deus de milagres, tu é um Deus maravilhoso. Obrigada, meu Deus, por esse momento. Em nome de Jesus, amém. E muito obrigada a ti por esse momento. A gente se encontra amanhã.